Que alegria começar mais um episódio, e esse tem uma pitada muito especial, que nós vamos falar de algo que nós ainda não vimos, não conhecemos, não temos certeza, que é o futuro. Porém, nós todos sabemos que o futuro se constrói no presente. E é isso que nós vamos falar. Então, com muita alegria, eu quero parabenizar a gente por mais essa oportunidade. Boa. E toda oportunidade não deixa de ser uma adversidade também. Então, toda vez que nós falamos do futuro, cabe a nós construí-lo ou pavimentarmos essa estrada. E esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje, né? E eu aproveito para pedir para vocês nos seguir aí em todas as redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube. Dá um clique, nos ajude a divulgar esse trabalho, e esse assunto de hoje pode mudar o seu futuro, como tem mudado o nosso futuro. É com uma alegria muito grande que a gente divide esse assunto com cada um de vocês aqui. Eu começo fazendo uma pergunta. Ricardo, você está preparado para o futuro? Você está construindo o seu futuro? Como é que você vê? Como é que você se alicerça para o futuro? Não só na gestão, mas olhando para a família, para os negócios, para os amigos, para a saúde. Isso é saúde mental. Corpo, alma, coração. Com essa atitude é que nós queremos puxar esse enredo para essa mesa de conversa aqui do Pode Ser Agro. Valias para responder primeiro. Não? Você é mais habilidoso. Tem que ser eu mesmo. Esse preparar, né, Sérgio? Preparar para o futuro, né, Valias? Como, né? Se você tivesse me perguntar, vou botar uma pergunta no começo da minha resposta aí. Ricardo, você tem medo do futuro? Eu estava aqui, você estava falando, e eu estava aqui pensando. A minha conclusão, a minha resposta tem que ser que sim. Eu tenho medo do futuro. Por quê, Ricardo? Porque eu não conheço ele, eu não sei o que vai dar, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu vou enfrentar, né? Então, se eu tenho medo, significa que eu não estou preparado. Infelizmente, não estou. Ou não, ou talvez você é um cara humilde que você está usando a empatia para dizer, olha, que Não, legal, bacana, as eu não pessoas tenho agora te conhecem. Eu não tenho essa humildade não, Sérgio. Tem muita gente que me conhece, está ouvindo e sabe que eu não tenho essa humildade. Mas a pergunta é muito importante e ela traz para uma reflexão muito, muito séria na nossa vida, porque a única vida que nós vivemos é o hoje, né? O passado já foi e o presente a gente realmente não sabe. O futuro. O futuro, perdão, a gente não sabe. Eu tive uma experiência há menos de 2 anos atrás, vocês sabem. Sim. Eu estava lá feliz, saltitante, cantando, de repente eu me vi no UTI. Né? Isso é aprendizado, isso é entender que o futuro, né? Existe um ditado popular, né? O futuro a Deus pertence. Porém, eu acho que é um ditado que pode ter uma vírgula ao invés de um ponto final, e falar assim, não, o futuro pode pertencer a nós também. Eu tenho uma falha muito grande, já que você falou que eu sou humilde, eu vou exercer a minha humildade aqui. Né? Eu tenho uma falha muito grande no quesito saúde. Né? De cuidar da minha saúde, cuidar do meu físico, fazer um exercício, tomar vitaminas, uma alimentação correta. Faz exercício, Ricardo? Calma que vai chegar a sua vez. Absurdo. Então, uma pessoa que não cuida, né, como eu deveria cuidar do meu futuro, falando em saúde, ela tem mais chance de não ter um futuro, né? Não quer dizer que vá, mas ela tem mais chance de acontecer algum problema físico. E assim é o mental, assim é o relacional, né? Nós temos aqui uma amizade que eu chamo de uma amizade perfeita. Por que ela é perfeita? Porque nós fazemos um trabalho, nós temos um prazer enorme, nós temos uma confiança um no outro enorme, uma admiração pelo outro enorme, nós temos um relacionamento de famílias, né? Os filhos do Sérgio, os filhos do Valias são pessoas do meu coração, são como sobrinhos, né? Então é a gente cuidar. Eu acho que futuro é cuidar do presente. Um bom futuro é cuidar do presente. Mas eu vou puxar um gancho aqui muito interessante. A zona de conforto é uma zona conhecida. Essa eu aprendi contigo. E Essa eu tenho corrigido. E ficou claro que quando o Sérgio fez a pergunta, tirou o Ricardo da zona de conforto. Nós não preparamos Nós não nada que é sabemos. para isso. E nós não sabemos do futuro, né? Não tem jeito. Então, uma coisa que eu carrego comigo é o seguinte: o presente é um presente. O presente é um presente. Se a gente está aqui agora, é um presente.
né? Que a gente saiba utilizar isso. E a construção do futuro, a única certeza que eu tenho é a mudança. E nós já falamos várias vezes que nós, seres humanos, somos programados para nos sentirmos seguros. E a mudança, ela gera insegurança, né? Agora, eu penso assim, eu preciso construir o futuro, mesmo que eu não participe dele. Mesmo que eu não participe dele. Eu acho que isso é legado, né? Então, o que a gente pode deixar para o futuro? E eu fiz um treinamento uma vez e o facilitador fez uma pergunta muito poderosa. Ele falou assim, quem aqui está pronto para morrer? A sua morte vai, além do transtorno emocional, vai trazer mais transtorno para a tua família? Né? Nós estamos preparando muito, nós estamos deixando as coisas preparadas para a nossa ausência, né? Porque quando a gente olha o futuro de todo mundo é não estar mais aqui. Né? Então, como que a gente pode exercitar isso também na nossa vida pessoal? Né? E aí, trazendo para o trabalho, enfim. A coisa certa do futuro é a mudança. As mudanças nunca foram tão rápidas e tão transformadoras como estão sendo agora. Muito. Né? Nós éramos parecidos com os nossos pais. Os nossos filhos se parecem menos conosco em hábitos, em jeito de ser do que nós com os nossos pais. E se tivermos vivos, vão ver uma transformação maior ainda nos nossos netos. E os netos, né? Então, as empresas, que essas pessoas que estão vindo, elas estarão nas empresas, já estão nas empresas, a geração Z já chegou, né? Com um conceito muito diferente, não é que é pior ou melhor. Né? Agora, quando esse conceito se choca com o status quo anterior, né? Aí fala assim, não, essa geração é ruim, mas nós vamos conseguir mudar uma geração ou nós temos que mudar? A geração já mudou, ela não é ruim, ela é diferente. As motivações são diferentes, a visão de vida é diferente, né? O que cada um quer para si é diferente, o acesso à informação é diferente, né? Então, hoje, nós estamos convivendo, né? Eu sempre comento isso, é a primeira vez na história que tem 6 gerações convivendo juntas, tomando decisões. Uma criança de 12 anos, que é geração alfa, ela também participa das decisões da casa hoje. E ainda bem que participa. Isso é uma oportunidade. Onde é que vai passar as férias. E é verdade, ou a comida. Né? Que a gente trabalha, e a gente que trabalha com a escolha do produção carro, de alimentos, muito. Temos que se impactar com isso. E ele vai falar assim, não, pai, eu não quero comer carne. E né? você vai fazer o quê com ele? E como que a gente vai quebrar o tanto de mito que tem em cima do nosso negócio para mostrar para ele, não, você comer carne aqui, você não é o assassino de um animal. Né? Então, isso é muito complexo, essas mudanças. Né? Para onde nós estamos indo? Agora, a gente pode levar ou ser levado. Eu acho que essa é a liderança está nisso. Né? O líder ele é visionário. Eu imagino o futuro com todos os elementos que eu tenho aqui. Tá certinho. Né? Agora, outra mudança importante. Quando a gente fazia um projeto em empresa, o longo prazo era 10 anos, caiu para 5, hoje são 3. Hoje são 3. A gente enxerga, sonha com 5 anos, mas faz um projeto para 3. Né? E revisa esse projeto todo ano. Todo ano. Porque está tudo mudando. E podemos ter boas surpresas em menos de 3 anos, Exato. né? Exato. E olha que tem gente que no Brasil prever o passado já é difícil, né? O Brasil é um país tão difícil que prever o que já aconteceu é difícil. Cada hora nego muda a história, né? Nós vimos aí na política e na economia. Você fala, cara, mas isso tinha acontecido e mudou tudo hoje. Mudou o que aconteceu há 3 anos atrás. Você fala, rapaz, esse país é pra doido, né? A gente aqui é muito legal. Que bacana, que visão legal, né? E eu queria participar dessa discussão aí. E você falou uma coisa muito importante, né? E o Ricardo também. O único tempo que nos pertence é o agora. O que nós fazemos com esse tempo que nós estamos aqui define o meu futuro e marca o meu passado. Mas assim, então nós de fato precisamos colocar força, foco, discernimento, acurácia para tomar as decisões o mais corretas pensando no futuro. Mas eu conheço pessoas que não vivem o presente e sonham com o futuro. Vocês acreditam que isso vai dar certo?
Não vai, né? Então, assim, eu vejo muita gente que ele realiza o que passou. Sonha com o que vai acontecer e não faz nada no presente. Então, eu acho que essa conversa nossa trazendo para a área de negócio, de gestão, de família, construa o seu presente, viva ele com intensidade, porque é assim que você constrói o seu futuro. Eu já eu gosto muito da mitologia romana. Lá tem um deus chamado Deus Janus, que é aquele deus que tem uma cabeça voltada para os dois lados. E isso explica talvez por que a civilização romana foi a única civilização que durou mais de 500 anos na história. 500 anos, meus amigos. Não existiu até hoje uma civilização que durou tanto tempo como a civilização romana. Por quê? Porque eles tinham um conceito de olhar para o passado, estar no presente e caminhar para o futuro. Toda vez que eles dominavam um povo, eles pegavam o que aquele povo tinha de melhor e implementavam na cultura deles. Eles não jogavam tudo fora. Sabe, eles chegavam, dominavam um território, falavam, o que esses caras têm de bom? A comida aqui da Mesopotâmia é muito boa, vamos começar a usar isso aqui. E eles foram vivendo. Então tiveram um sucesso muito grande. E nós hoje pensamos muito a curto prazo. Né? Então, assim, talvez a gente não dure tanto, porque a gente é imediatista demais no nosso agronegócio, na nossa gestão com as pessoas, na nossa cooperação com o nosso cooperador, né, Ricardo? A gente pensa a um curto espaço de tempo e aí a gente não constrói o futuro. Porque não se enganem, não é com ações imediatistas, correção na paulada que a gente faz agora que a gente vai construir um futuro melhor para as nossas empresas, para os nossos negócios, para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho. Então, eu acho que esse é uma visão bem estruturada. Você só pode ter e viver o futuro se você estiver trabalhando no presente, atingindo os resultados que precisam. Tem empresas que estão quebrando porque elas vivem tanto no futuro. Nós estamos vendo essa AGTEC, muitas empresas que há 5, 10 anos atrás, o cara formava lá um hub de informação lá, nego punha dinheiro pra caramba. Não tá mais assim. Empresas que não geram resultado, ninguém mais está pondo dinheiro. Uma ou outra aí, né? Um Nubank da vida que explodiu tal, foi um puta do negócio. Mas eles estão dando resultado também no presente. Porque para construir o futuro, você precisa ter condição de ser sustentável no presente. Então, assim, acho que é um amadurecimento para as nossas empresas saber que nós precisamos ser sustentável aqui, hoje, para que a gente alavanque e sonhe com o futuro. E aí sim, fazer ações no presente que suportam o nosso crescimento. Ter coragem, né, que é o que você chama de ter coragem. Inovação, né, que é o que nós estamos tentando fazer aqui de uma maneira um pouco diferente no mercado dos podcasts, trazer o dia a dia nosso, né, nas nossas 10 mil horas, 10 mil horas de aprendizado, né? Se nós somarmos... Quantas horas será que nós já temos de... Nós vamos calcular e vamos fazer. Vamos calcular isso aí. Mas seria muito essa bem, a minha Sérgio, contribuição. muito bem colocado, né? Existe um ditado, eu vou pedir desculpa aqui por não lembrar quem escreveu, que ansiedade é excesso de futuro, né? E depressão é excesso de passado. Exato. E eu queria colocar aqui, presente deveria ser excesso de amor. A gente viver o presente com amor, sem ter prazer, com prazer, gratidão, né, Ricardão? Principalmente gratidão, né? Lembrando que gratidão é um sentimento que deve ser expresso em ação, não em palavras. Se for palavra, é agradecimento. A gratidão é expresso em ação. E quando a gente fala em futuro, o Valias colocou aqui, dos jovens, né? A gente sempre pensa nos jovens, no futuro é os jovens. Eu tenho a grata satisfação de trabalhar com um senhor de 94 anos de idade. E eu presenciei ele pedindo para o gerente da fazenda dele, o diretor da fazenda dele, plantar uma estrada que tem na fazenda dele de uns 3, 4 quilômetros, plantar ipê de um lado e de outro. E as mudinhas de ipê estavam assim com 15 centímetros, 20 centímetros. Titiquinha de nada. Ou seja, ele brincou, né? Brincou não, ele falou sério. Ele falou, eu quero ver as flores desses ipês. Ele com 94 anos, né? Com a cabeça nas flores do ipê. E para quem não sabe, o ipê demora em torno de 10 anos para dar flor. Então, isso é um jovem pensando no futuro, né? Um jovenzinho de 94 anos. Eu brinquei a ele e comecei a conversar sobre a vida dele. Eu falei, o senhor deveria botar isso no papel.
tinha que escrever um livro, deixar registrado, não é para vender, para os netos, para os bisnetos. Ele foi lá dentro e buscou o livro. Ele falou, olha, meu filho, até tal data já está no papel, está aqui. Ó. Eu tenho um livro lá em casa, autografado por ele. Então, isso é um jovem de 94 anos, vivendo o presente e fazendo projetos para o futuro. Né? Então, é possível. Eu vejo que é possível alguém de 70 anos, de 80 anos, ser mais jovem do que um jovem de 20, 30 anos. Sem dúvida. Então, a percepção do presente, a percepção do futuro, ela é muito individual, ela é de cada um. Né? Não ter medo. Quando eu afirmei no começo que eu tinha medo do futuro, eu penso que é muito também da minha criação. Meus pais tinham muito medo do futuro. O meu pai, inúmeras vezes, ele tinha um caderno, eu não tenho esse caderno guardado mais, ele ia lá nesse caderninho, anotava a data e escrevia o que ele tinha. Eu tenho um carro que vale tanto, eu tenho uma casa que vale tanto, para ver o patrimônio dele. Isso era um medo excessivo que ele tinha de passar fome, né? Lá na frente, se eu perder isso aqui. Então, eu cresci vendo o meu pai fazer isso. Então, eu implantei. Minha mãe tinha muito medo das coisas. Então, eu tenho um pouco de excesso disso. E isso é uma luta, é um desejo contínuo meu de não ter isso. O dia que meu filho falou que ia para a Austrália, a minha primeira reação é falar assim, meu filho, espera aí um pouquinho, eu vou ali. Ele falou, você vai chorar, pai? Eu falei, vou. Aí eu fui lá, chorei, debaixo do chuveiro, né? Chorei e falei assim, não, senhor, ele vai. Ele vai sim, porque é para o crescimento dele. Eu fiquei com medo do meu filho ir, mas eu enfrentei o meu medo e falei assim, filho, vai e cresça, vai e seja feliz. Eu tenho certeza que você sentiu extremamente ansiedade quando a Letícia falou assim, pai, estou indo para Goiás. Né? Demais. Tomara que você não tenha pensado, minha filha, você vai viver com aqueles goianos lá, né? Os goianos. Né? Tomara que você não tenha pensado nisso, porque eu sou goiano. Ainda bem que é Goiás, né, Sérgio? Né? Então a gente tem esse sentimento. Mas temos também condições e capacidade de trabalhar ele. Né? Trabalhar ele dentro da gente. Quem é aqui que não tem medo da morte? Quem é que não tem? Mas é possível trabalhar ela. É possível você aumentar a sua fé, né, a sua confiança em Deus e ir trabalhando o seu medo da morte, o medo do futuro da morte. Né, que a morte está sempre no futuro. Se você está vivo, ela não chegou. Se ela não chegou, ela está na frente. Então, é possível, sim, nós trabalharmos isso. Mas, de novo, quem é que é possível fazer isso dentro de nós? Só nós. Né? Só nós. Eu lembrei do Zé Russo lá da Fazenda, que ele tem 97 ou 98 anos e sempre conviveu muito, conheceu 5 gerações da minha família, começou a trabalhar com meu bisavô e ele falava que o cara estava carregando um feixe de lenha nas costas e a lenha caía e ele tinha que pegar e juntar a lenha e punha nas costas, né? E aí que ele ficou muito bravo e começou, morte, vem morte, começou a chamar a morte. Quando veio a morte apareceu para ele e falou assim, me chamou? Chamei, pelo amor de Deus, me ajuda, pôs feixe de lenha nas costas aqui. Tá me dando e trabalho. Vai embora, né? Pronto, tchau. Mas o que eu penso do futuro é que se a gente não souber onde a gente quer chegar, você pode chegar e nem perceber. Né? Então, parte do futuro é assim, onde eu quero chegar, o que eu quero ser? Pensando numa empresa, onde que nós vamos estar daqui 5 anos, daqui a 10 anos? Qual que é a nossa ambição, no bom sentido da palavra, né? A ambição é o longo prazo, é o longíssimo, né? Que fala assim, puxa vida, daqui a 10 anos, cara, 15 anos, né? E nós temos muitos elementos hoje, pensando em gestão, que direcionam. Nós sabemos onde o mundo... Né? Nós temos os subsídios para onde o mundo está indo. Tem empresa que ela tem 50 anos de dados que ela projeta 100 anos e vai refazendo todo ano. Eu trabalhei numa empresa assim. Hoje cedo nós tomamos café falando de inteligência artificial, exato, né? Exato. Não, e na nossa vida, café da manhã né? hoje nosso. Inteligência artificial para nós, né? Não é nada intangível, né? Isso. Então, eu acho que o mais importante do futuro é enxergar para onde vai. Né? Porque a função do líder é enxergar o futuro e traduzir esse futuro para a equipe dele. Né? Se eu estou numa operação e eu sei que essa fazenda... Qualquer empresa, qualquer fazenda, né? Nós já falamos disso aqui, tem 3 destinos. Né? É ser vendida, né? É ser herdada, né? Ou quebrar. Ou quebrar.
Só tem isso. Não, beleza, nós estamos construindo uma empresa que nós não queremos que seja vendida, não queremos quebrar, nós temos que crescer. Eu vou crescer contra quem? Aí é o negócio. E no futuro? Né? O que está acontecendo no meu mercado? Não dá para trabalhar no mercado em nada sem ter visão. Exato, às cegas, né? Então, o papel da liderança é enxergar o futuro, transformar o futuro em sonho, em inspiração para a equipe, para tentar chegar nesse futuro. Todo mundo sabe que ele pode mudar. Né? Então, acho que esse é fundamental. Acho que essa é a maior dificuldade. Né? Quando a gente vê as grandes corporações falando assim, não, nós queremos ser líderes em algo. É tangível. Eu não sou líder hoje, onde o líder está? O seu Lair sonhou em ser o maior produtor de leite do Brasil. Né? Ele falava isso, né? Então, beleza, não era. Mas onde estava? O que eu preciso fazer? Você quer exemplo maior do que o seu Lair? Um cara que com mais de 80 anos desenhou um projeto que está há 12 anos trabalhando e ainda está crescendo. Um projeto... É fantástico ver essas pessoas, né? É o que nós falamos no outro episódio sobre o Outliers. Exato. Um cara fora da curva, né? Pode ser. Um cara que pensa fora do seu tempo. Exatamente. É um cara que, mesmo não sabendo se ele vai estar no futuro, ele projeta o futuro da sua organização e das suas pessoas. E ele impactou o futuro de nós, cooperadores da Colorado, para sempre. Não, nós somos gratos dias, até hoje né, à família Pazetti de Souza. E quantos dias, né, Serjão, que assim, eu tive a grata oportunidade, satisfação de estar junto lá, né? Era assim, era nítido o brilho nos olhos que você tinha, que a equipe tinha em viver o sonho dele. Ele fez exatamente o papel do líder, ele enxergou o futuro, traduziu em expectativa, em coisas boas, né, uma visão positiva do futuro e trouxe para a equipe. E pensando em futuro, você tocou num ponto bem interessante, sabe, Ricardo? Que eu vejo hoje muita falta na liderança. Às vezes a liderança fala de um projeto, mas você olha na cara do líder, ele não confia que aquilo vai dar certo. Não acredita. No fundo... Ele não consegue transparecer que ele transmite. próprio acredita e ele próprio está se dedicando àquilo. Então o futuro é algo que você tem que embarcar primeiro para depois convidar as pessoas para entrar no seu ônibus. E tem muita gente aí vendendo o sonho, mas pulando fora. Então essa é a visão dessa conversa, assim, né? Você que nos assiste, nos ouve, cuidado. Se você vai falar sobre sonhos, acredite. Fale dos seus sonhos, mas caia para dentro, né? Seja presente, vive os 10 mil horas de expectativa, né? Que o Valias comentou, Sérgio, bacana, né? Você falou uma coisa aí que eu tenho um apreço sobre isso, fantástico. Por que as grandes almas que estiveram aqui, né? Nesse planeta, nesse mundo, tinham a força que tinham, que tiveram, que têm? Porque elas falavam ou porque elas sentiam o que ela praticava? O dia que nós, seres humanos, entendermos que o que nós sentimos é muito mais importante do que nós falamos, o mundo vai mudar, o mundo vai transformar. Sentimos e fazemos. Sim, mas para você fazer, como o Sérgio falou, se você está desenhando algo, né, para o futuro, quer construir algo ali, se você não sentir aquilo, você não vai construir. Não vai. Né? Porque falar, fácil, relativamente fácil. Nós aprendemos a falar muito cedo. Né? O dia que nós entendermos que o que nós sentimos, o que nós emitimos, é muito mais, é o que tem importância do que o que nós falamos, o mundo vai mudar. O futuro vai ser sempre melhor, porque a força com que nós estamos sentindo aquilo vai acontecer, a chance é enorme de acontecer. Porque as pessoas falam muito em Deus, né? Nós falamos muito em Deus. Deus quer o nosso melhor. Deus não é punitivo. Ah, não deu certo porque Deus não quis. Poxa, se o que você quer não aconteceu, foi porque Deus não quis ou porque você não pôs a força necessária, a dedicação? Porque no fundo você não estava sentindo aquilo que você estava falando. Você não comprou a ideia com o né? sentimento. Não comprou e pagou à vista. Né? Comprar e pagar à vista, pagar no Pix, pagar à vista ali. Então, quando a gente quer uma coisa, eu vou dar um exemplo bobo meu aqui, mas não existe coisa boba. Uma das coisas que eu mais tinha prazer em tomar a Coca.
O meu médico do rim falou, você bebe refrigerante, meu amigo? Falei, bastante. E coca, hein, doutor? Bastante, doutor. Ele falou, então, corte-a. Eu falei, e agora? Eu cortei, tem 2 anos que eu não tomo bebida. Eu vi a necessidade de fazer aquilo e falei, vou parar. Então a gente é capaz de fazer o que a gente quiser, Sérgio. Não, temos desde que a gente acredite, né? Desde que você acredite. Aquilo tem valor para você, queira, né, e Ricardo? tenha valor mesmo. Lembra da forma da mudança? Nós já falamos aqui, Já, né? você traduziu isso muito bem. Mudança- Vale a pena relembrar, viu, Valias? Mudança é igual insatisfação com o status quo. Se eu achar que tá tudo bem, eu não vou mudar, Pra quê? Mudar pra quê? Está tudo bem. né? Mais visão de futuro. Se eu enxergar que parar de tomar refrigerante eu não preciso, vai não ser deixar bom, eu vai entrar mudar. com as minhas filhas na igreja, né? Mas primeiros passos, que a coragem de dar os primeiros passos, isso tudo maior que a resistência em mudar. Isso é muito poderoso, né? E o futuro, fórmula. o futuro exige mudança. Então a gente tem que ser, como líderes, inspiradores, né? Porque eu traduzo essa emoção, o sentir, né? Se o meu líder está sentindo genuinamente, ele me inspira. Né? E para sermos inspiradores, nós temos que projetar nas pessoas a insatisfação com o status quo. Não é porque eu sou o chefe, eu sou perfeito. Não é porque eu sou o chefe, essa organização está perfeita. Eu preciso que todos estejam insatisfeitos com o status quo. Né? Eu tenho que levar uma visão futura melhor. E hoje as pessoas estão amedrontadas com a inteligência artificial. Qual meus filhos lá escolhendo profissão. Pai, será que ainda vai ter medicina? Vai ter ainda agronomia? Vai ter veterinária? Vai ter, né? Então, se você não tiver essa visão de futuro e coragem para dar os primeiros passos. Coragem. Né? Que é coragem. Então, assim, se o seu Lair foi um grande exemplo disso, né? Quem conheceu a fazenda antes e conhece hoje, né? Falar assim, puxa vida, ele teve coragem de dar os primeiros passos. Ah, porque tinha dinheiro. Não, ninguém quer perder dinheiro. Lógico. Né? Mas ele enxergou o benefício, inclusive, o benefício para o negócio. Né? Inclusive, ele fez algo maior do que as pessoas enxergam quando elas vão na Colorado. Porque ele não só criou um ambiente estruturado com prédio, mas ele quis e contribuiu com a família Padre de Souza para criar um time que pudesse tirar daquele ambiente algo mais poderoso para os animais e, consequentemente, para as nossas vidas. Exato. Ele deu espaço para que a gente... É lógico que ele não deu um treinamento para nós. Ele falou, vai buscar informação, traga, melhore o time, foque no que precisa ser feito. Isso é, talvez, a visão de futuro que nós queremos trazer. Você está preparado para matar algumas coisas que vêm dando certo na sua empresa? Você está preparado para fazer a mudança? Boa. Você tem coragem de pegar aquilo que ainda vem, de falar, cara, eu vou mudar isso aqui. Nós vamos partir para outro nível, né? Eu chamo isso de coragem de recriar a própria empresa, que é o que nós vamos fazer com o Pode Ser Agro. Nós vamos recriá-lo em breve e você vai ver essa transformação. Pode ter certeza. Eu vou dar um testemunho e vou colocar um sonho, mas que vai acontecer. O testemunho é o seguinte, eu entrei para trabalhar numa empresa, na época na Nutron, e naquele ano foi o melhor ano da história da empresa. Então o gráfico de resultado, ele vinha parelho, de repente ele faz assim, ó, pá! Impressionante. Esse gráfico era motivo de orgulho lá. Aí o presidente da empresa, um visionário fantástico, ele chegou e falou assim, temos que mudar tudo. Ele chamou 10 pessoas para uma reunião, falou assim, nós temos que mudar tudo. Tá louco? Tem que mudar tudo. Agora todo que mundo deu ficou de certo, cara. Valias, pô. Todo mundo ficou de cara. Ele falou assim, esse gráfico mostra que nós não somos a mesma empresa mais. Nós temos que mudar tudo. Olha isso aqui. Sabe? E foi uma quebra de paradigma. Veio uma empresa internacional de consultoria, Ernst Young, fizemos um projeto, eu tive a honra, a alegria, a satisfação de participar nesse projeto, foi o maior aprendizado da minha vida profissional. Nós ficamos 2 anos revisando a empresa com a empresa andando. Revisando a empresa com a empresa andando, né? Preparando para o futuro isso, que já era presente. Isso. Já e aí, instalado. e hoje, quer dizer, é um case de sucesso absoluto. Né? Por quê? Porque alguém teve essa visão de futuro. Né? Alguém falou assim, nós estaremos preparados para o futuro. Né? Então, assim, será que todos os clientes são iguais? As necessidades são iguais? Não, não são.
Né? Qual que é a visão do cliente para nós, né? Hoje, qual que é a visão dos meus clientes? Será que é a mesma que eu tenho deles, eles têm de mim? Lógico que não. Você sabe que Né? fazenda, Valência, fazenda tem um problema muito grave dentro disso aí que você falou. Muito grave, na minha visão. A fazenda, ela demora a mostrar que está ruim. Sim. Sabe? A gente, usando um termo muito, muito claro, ela quebra muito devagarzinho. Isso Perfeito. é péssimo, isso é perigoso. Né? Os pastos vão degradando, as cercas vão ficando velhas, o curral, o barracão vai caindo. As pessoas vão envelhecendo e não querem mais mudar. As caminhonetes vão ficando velhas, e se passa aí 5, 6, 7, 8, 10 anos. E aí, quando vê, não dá conta de pegar mais. A coisa ficou tão grande, né? Ela foi quebrando, imperceptível. Então, isso é muito, muito importante para o nosso pecuarista, né? Trazendo aqui para o nosso agro, perceber isso que você falou. Isso é fundamental. Isso acontece demais na pecuária de corte. Demais. Na pecuária de leite também. Nos pouco monogástricos, menos. Muito mais, né? O monográfico é de 6 meses. É outra visto. coisa, né? Um ciclo de rápido, avicultura são rápido. 40 e poucos dias, né? Rápido. E na agricultura, as pessoas que não enxergaram isso, elas já arrendaram as terras, já estão foram fora. embora. Né? Então, o ciclo da pecuária de corte, eu acho que é o mais demorado, né? Enfim, o risco é muito maior. Porque onde você tem tempo de reação, teoricamente, é onde você deixa por último. Vai deixando. Não, você arruma amanhã. Né? Morei nos Estados Unidos. Se o cara não plantar aquela semana, Tchau. vai nevar e acabou. Perdeu. Acabou. Né? Aqui a gente fala assim, não tem problema não. Ensiladeira não vem. Vamos faça plantar amanhã, vamos plantar. Põe água na silagem. Né? Aí traz isso para mourão de cerca, arame, bebedouro. Como é que é o ditado? Empresas não quebram por fazer a coisa errada. Né? Elas não quebram só por fazerem as coisas coisas erradas. Elas quebram por fazer a coisa certa durante muito tempo. Por muitos anos, Não exatamente. É uma frase, nós já comentamos, ela é muito importante, boa. impactante. Tudo em torno muda e eu continuo no mesmo caminho. Eu colocaria até uma pitadinha, queria que vocês dessem Tinha tempo uma que opinião. você não dava pitadinha, mas pimenta. essa pitadinha é forte, viu, Ricardo? Eu tava sentindo falta dela. Eu queria fazer uma colocação e queria ver se vocês concordam com ela. O Valia já tocou nela, mas eu acho que o Ricardo ainda não. Vou querer ouvir a opinião de vocês e queria que você pensasse com a gente, até nos desse algumas informações, né? Eu tenho uma frase que eu comento muito lá na empresa que eu trabalho, né, na Fazenda Colorado. O sucesso é a maior armadilha que as empresas, às vezes, não percebem e morrem por ele. Então, quando você está tendo sucesso, e aquilo que o Valias falou, no ano que foi o melhor ano, é a hora de reestruturar, ver o que nós temos que fazer de novo. Então, tem muita gente que se apega a um sucesso pontual e morre por causa daquilo. Nós temos várias empresas que eram líder de mercado, de sucesso global, Desmoronou. sucesso como a Xerox e muitas que vão aí. Muitas. E essas empresas, no âmbito do sucesso, elas não viram a mudança acontecendo e elas, quando acordaram, aconteceu aquilo que o Ricardo falou, não dava mais tempo. Assim, eu queria trazer para vocês também essa coragem que a empresa precisa ter de recriar não só a sua empresa, mas ela tem que recriar o seu time, a sua estrutura hierárquica, a sua sucessão, a sua maneira de se comunicar com o mercado. É nisso que, quando a gente fala sobre estamos preparados para o futuro, não é só de ter lucro ou ter prejuízo. Eu estou trazendo a mudança que vai alicerçar para que a gente esteja aí nas próximas gerações. Quando diz o famoso guru da administração, Peter Drucker, ele diz o seguinte: as árvores não crescem até o céu. O tempo de vida de uma empresa é por volta de 30 a 40 anos. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos que ter o impacto de fazer as mudanças e mudar essa curva para que a empresa continue crescendo. E eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o cuidado extra da mudança quando a sua empresa, quando a sua fazenda, a sua chácara, o seu sítio, a sua granja de suínos ou de aves, que eu sonho em trabalhar mais perto de vocês, quando ela ainda está tendo sucesso, esta é a hora da mudança. Porque quem não muda, dança. Mudança. Perfeito. Nós precisamos, de fato, ter coragem de parar de somente, olha a palavra que eu usei,
somente aplaudir o sucesso, porque nós acabamos de falar que nós temos que vibrar com as coisas que dão certo, isso é fundamental, mas nós não podemos viver só batendo palma daquilo que nós já conquistamos, e nós precisamos sonhar com coisas diferentes. Ter essa coragem de desfragmentar a nossa estrada para reconstruir um caminho mais longevo para a nossa empresa. Eu tenho um presente que eu faço para as fazendas que eu trabalhei. Traz um para nós. Que mando. Não mando, é no Manda não, traz. É no WhatsApp. A gente manda, eu falo a gente porque a Raquel tá junto comigo, a gente manda um videozinho para 8 fazendas que estão inscritas lá com a gente, mais de 300. Eu pego todo dia, recebo muito. Inspiração. O Valir acho que não recebe, né, Valir? Estou me sentindo excluído, rapaz. Não, mas não se sinta, não. Você é muito querido. Você é muito querido. Que nós estamos evoluindo ainda. Você está no nosso futuro, né, Ricardo? Estou aqui, né, na frente. E um dia, a Raquel que escolhe os vídeos, né? Ela que está sempre cuidando disso lá pra gente. Um dia ela colocou um videozinho que falava assim: para que lado que a árvore cai? Já viu? Já viu, Sérgio, esse videozinho? Não. Para que lado que né? O mestre, né? Uma pessoa pergunta: para que lado que a árvore cai? Não sei. Pro lado que ela se inclina. Né? Ela se inclinou, ela cai. Então a palavra sucesso, ela é muito perigosa, ela é prazerosa, e talvez por ser tão prazerosa, né, por gerar tanto prazer, tanta euforia, tanta alegria, tanto poder, né? A pessoa que tem sucesso, geralmente ela se sente empoderada, ela sente o sucesso é extremamente perigoso. E se manter no sucesso, falando em gestão, falando em empresa, é muito mais difícil do que chegar lá. Né? A gente usa muito a Colorado de exemplo. As pessoas vão lá e aplaudem, nossa, que inveja, que maravilha e tal. Se manter onde a Colorado está é muito mais difícil de chegar lá, né? Porque você tem que estar sempre reinventando de algo que já está, que muitos julgam perfeito. E a gente sabe que não é perfeito, né? Você mais do que nós, mas nós temos. Então, o sucesso é algo perigoso, que requer uma atenção redobrada. O fracasso é aprendizado, o fracasso gera uma nova visão, o fracasso traz algo que você fala, por aqui eu já sei que eu não posso ir mais. Né? O fracasso tem um lado bom dele, ele dói, ele é pesado, ele é ruim, ele humilha, mas ele tem muita coisa boa. E o sucesso é muito prazeroso, mas ele tem muita coisa perigosa que você tem que prestar atenção. Quando eu comecei a fazer as palestras que a gente faz, que a gente trabalha, tudo, um grande amigo um dia falou para mim, ele bateu no meu ombro e falou assim: meu filho, o que você está fazendo vai dar muito certo, vai ser muito bacana, você vai ser muito feliz no que você está escolhendo. Aí ele bateu a mão no meu ombro e falou assim: mas cuidado com a vaidade, porque junto com o sucesso vem a vaidade. E aí a pessoa vaidosa, ele bebeu o veneno. E uma coisa... Te cortei, Ricardo? Não, é só para completar que ele falou da parte da coragem, né? A coragem de fazer o que precisa. Às vezes cortar na carne dói. Não é fácil, não é qualquer pessoa que tem coragem de fazer o que precisa. Eu participei de uma fazenda onde eu vi o dono não ter coragem de mandar um gerente antigo embora. Ele não tinha coragem. Ele estava vendo o estrago que o gerente estava fazendo e ele não tinha coragem de mandá-lo embora. E ele me pediu ajuda. Falou: você me ajuda? Aí eu olhei e falei assim: poxa, um cara tão sensacional desse, uma pessoa maravilhosa, vendo o estrago, só porque o cara tinha 30 anos e veio do pai dele, está aqui há muito tempo, nós temos uma dívida de gratidão. Eu falei: você não deve nada a ele, você pagou o salário dele em dia, você pagou sempre certinho, então você não deve nada a ele se ele estiver não honrando toda essa parceria. Então, coragem e sucesso são duas palavrinhas mágicas, que tem que ser muito bem refletida. Faz muito uma diferença bem. E dentro principalmente da pecuária, eu faço as fazendas refletirem o que é o sucesso. Comparado com quem? Comparado com o quê? Né? Porque uma grande armadilha que eu percebo é o sucesso local. Né? Então eu tenho a minha comunidade ali. Não, eu tô melhor. Fulano tá devendo, eu não tô devendo. Isso eu cansei de escutar. Fulano tira 15 mil litros, eu tiro 30. Ah, não, isso aí é ruim porque não sei o quê. Olha o cara, tá quebrando. Olha. Mas o ambiente é muito estreito, é muito pequeno. Então a pessoa se empodera desse sucesso, é a referência local, né? Mas puxa vida, muito pequenininho. Eu tô preparado para o mercado? Como que eu vou ter sucesso no mercado?
que eu vou entregar para os meus filhos, pensando em fazenda, né? Pensando e toda fazenda é uma empresa, né? Então, assim, o que é o sucesso para mim? Será que é o mesmo para você, para o Sérgio? O raio do agropecuarista hoje é o mundo, né, Valência? É lógico, eu tô competindo com o cara dos Eu tô Estados colhendo Unidos, 100 da sacos de Austrália. hectares de milho do que o Valência colhe 90 e eu colho 100 e o milho vai lá embora, nós dois estamos quebrados. Então, assim, isso eu acho que e eu vejo isso com muita clareza. Cuidado com a comparação do sucesso. O que é o sucesso? Porque quando se trabalha numa empresa multinacional estruturada, que ela está em mais de 100 países, ela tem muito subsídio. Ela está enxergando o mundo. Né? Então, falar assim, se eu quero ser líder global, eu tenho que saber esse mercado. Né? Agora, eu quero ser o maior produtor de São Gonçalo de Sapucaí, da minha cidade, o que isso significa? Melhor café lá, né? O que isso significa? Nada. Né? Não que não seja trabalhoso, tem todo o mérito, mas pensando no futuro, pensando na estratégia, sabe? É muito raso. É raso. É muito raso. Né? Então, uma coragem do sucesso é interpretar ele. Falar assim, o que eu estou chamando de sucesso? É sucesso ou é vaidade? Qual que é a sua definição de sucesso? Depois eu quero ouvir a do Sérgio. Em qual âmbito? Geral? Sua vida. Ricardo, a minha definição de sucesso, cara... Aqui a gente pega as pessoas de surpresa, viu, gente? Ele não esperava eu perguntar isso. Por isso que dá uma pensadinha assim, não está escrito, tá aqui, né? A gente tem que buscar lá no coração, né, Valência? Sabe o que é a pergunta poderosa? É uma pergunta que você faz a outra pessoa pensar. Isso se chama pergunta poderosa, verdade. E o que me veio à cabeça, e quando a gente para pensar, o primeiro pensamento é o real. Cara, sucesso para mim é chegar lá em casa e poder olhar nos olhos dos meus filhos, da minha esposa, sabe? Falar assim, trabalhei, não tem um centavo errado aqui, vocês sabem tudo, conta conjunta, é ter... De verdade, sucesso para mim é chegar em casa feliz porque trabalhei e não desonrei a minha família. Sucesso para você é olhar nos olhos dos seus e se sentir feliz, sentir assim, realizado, se sentir pleno, se sentir seguro. Né? Conseguir olhar nos olhos. Não ter vergonha de olhar nos olhos. Não ter medo, não ter vergonha. Isso para mim é sucesso. Boa. E não só na família, sabe? Eu acho que é aqui, ó. Eu falo muito com os meus filhos, né? Nós somos uma extensão da sua família. Eu sinto lógico, isso. Lógico. E eu falo assim, nós precisamos poder voltar onde nós já passamos. E ser bem recebido. E ser bem recebido e olhar nos olhos. Posso fazer aqui? O Luquinha, filho dele, falou isso num podcast anterior aí, dos filhos. Volta lá e vai assistir, mas se você não assistiu. Eu liderei muita gente, Ricardo, você sabe disso, o Sérgio sabe. Eu errei com muita gente, com certeza. Claro. Mas nunca foi intencional. Né? Então isso para mim é sucesso, cara. Boa. Sucesso. Meu amigo. Eu contemplaria a mesma ideia do Valias, adicionando além disso daí ainda, no meu caso, que trabalho numa empresa, é ver as pessoas que estão lá do meu lado conseguindo realizar também os sonhos delas, né? Desde o dono, as pessoas que trabalham lá com a gente. E assim, eu vou colocar uma visão de sucesso, já que nós estamos indo para o final aqui, que o nosso tempo já está estourado. Eu queria dizer uma coisa que tem me deixado bem diferente nos últimos anos. Sucesso para mim também é ter coragem de ficar sozinho e não ter vergonha de quem eu sou. Pararam para pensar? Porque tem gente que não consegue estar sozinho nunca. Né? O cara tá agitado. Cara, mas ficar sozinho te bate... Uma coisa. Então, para mim, sucesso é você ter coragem, que a gente chama de cabeça escura, vazia. Não tem nada lá, é você e você mesmo. E aí, assim, você ainda se sente feliz. Lógico que eu adoro minha família, adoro meus amigos, adoro estar aqui com vocês. Mas, rapaz, tem hora que eu fico pensando e aí me encontro, né, com meu Deus ou com a minha consciência, eu falo, cara, tô de boa. Tô orgulhoso de mim. Isso. Sucesso é estar orgulhoso do que eu tenho feito para as pessoas e o que eu tenho recebido das pessoas, né? Que acaba sendo muito similar, né? Exato. Bacana. Porque se você não tem orgulho de você, você não vai olhar nos olhos do outro, né? Você não consegue. No bom sentido da palavra orgulho, sempre. Eu tenho uma definição de sucesso minha, eu li isso uma vez e falei, é isso que eu quero, é isso que eu sinto, é isso que eu gosto. E antes de falar a minha definição de sucesso, queria te pedir para você colocar o seu aí. Coloca lá nos comentários do nosso Instagram, o que é sucesso para você? Né?
O sucesso a gente sempre vê ele no futuro. Muita gente faz, sucesso é ter quando eu tiver uma casa boa, quando eu tiver um carro bom, quando eu tiver dinheiro, né? Tem as definições de sucesso e não existe definição errada. Existe a sua, existe a do Sérgio, existe a minha, existe a sua. E nós queríamos que você colocasse lá, se você estiver assistindo no YouTube, coloca nos comentários aí o que é sucesso. E para mim passar a palavra para o Sérgio, para ele trazer o nosso presente do dia, que é o nosso livro. Sucesso para mim, meu amigo, é o que eu vou levar depois que eu morrer. Isso aí. É isso. Tá simples e objetivo. Deixa eu só puxar aqui, antes de passar para o Serjão, que duas coisas me vieram à cabeça, eu não queria perder. Primeira coisa, uma vez, em um podcast, eu estava conversando com o Rogério Matsuda, que ganhou o livro. E eu perguntei para ele, isso me marcou muito. Falei, Rogério, se você pudesse voltar à sua vida, o que você faria diferente? Ele falou assim, nada. Esse cara tem sucesso. Isso é sucesso. Falou, Valias, não faria nada, eu estudei o que eu queria, eu estou onde eu queria, eu estou com meu pai, trabalhando com meu pai. Que bacana, parabéns, meu amigo. Sabe, então isso é sucesso, eu arrepio, Muito isso bom. é sucesso. Tá certo. Né? Então isso me marcou demais, demais, demais. Que E joia. a outra eu já esqueci. Que legal, Muito que bem. bacana, Vai lá, que Sérgio, prazer, o que que você tem bacana. de presente aí pra turma? Cara, hoje? eu hoje queria trazer uma literatura de uma pessoa que eu aprendi a admirar, José Salib Neto. O cara faz um realce em 10 livros que eles escreveram, junto com o Sandro, que é outro cara muito top aí, também criadores de outros podcasts, né? Vamos divulgar um podcast dele? Vamos. Gestão do Amanhã, tá, gente? Muito Muito legal. Depois que muito você legal. ouviu o Pode Ser Água, vai lá no Gestão da Manhã. Espetacular o podcast Muito deles. bom. Muito bom. Muitos bacana. insights para a nossa vida que nós utilizamos, né? E eu queria dedicar essa leitura a um livro dele, né? Tem tudo a ver aí com as Olimpíadas que está acabando exatamente agora quando a gente está gravando isso aqui. O Algoritmo da Vitória. É muita coisa sobre esporte, tem muita coisa sobre esporte, mas que é totalmente aplicável à sua vida, à nossa vida na gestão e liderança. Esse cara faz entrevistas maravilhosas com os melhores técnicos, os melhores esportistas do mundo, e ele relata. Então eu queria que você desse uma olhada, eu digo, se estiver numa livraria. Não ganhamos nada com isso, né? Nós vamos doar esse livro aí para os seus comentários, mas você que puder comprar, você vai ajudar demais no seu crescimento, pensando no futuro, que é o nosso tema de hoje. Estamos preparados para o futuro? Aqui tem muita coisa para se construir o futuro. Um grande abraço a você. Como é que E vai o fazer para Matheus- ganhar? Como é que o vai fazer pra Matheus ganhar? vai pegar todos os comentários desse podcast e Boa. responder as suas questões, e nós vamos mandar de presente isso aqui. Não para o Salib, né, que ele já tem, mas quem sabe um dia ele vai nos dar a honra de participar do nosso podcast, né? quem sabe. Seria fantástico, hein? E a gente queria te mandar esse livro aqui como um apanhado de como construir e se preparar para o futuro. Boa. Seria isso, meus O amigos. comentário, Um grande abraço. Detalhe, o comentário para ganhar o livro é só no Instagram, tá? Então Ok. comenta lá no Instagram. É isso, Matheus? Então, vamos postar o livro lá no Instagram. Você comenta no Instagram. Não é lá no YouTube e nem no Spotify. É no Instagram. Tá certo? Certinho. Show No de bola. post da capa do livro. A capa do livro. No post da capa do livro. Fechou? Perfeito. Muito bem, Muito meus bom. amigos. Mais Sucesso. um. Obrigado, Sucesso. Valdir. E vamos Obrigado, pro Sérgio. futuro. Bora lá. Bora lá. Obrigado.